É uma história que já inspirou milhares e milhares de pessoas, centenas de obras de pintura, de escultura, literalmente rios de tinta já correram falando sobre essa história. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao podcast Odisseia, um podcast dedicado ao nosso desenvolvimento humano e espiritual. E hoje nós vamos bater um papo, nesse momento que já se tornou tradicional, da gente se reunir aqui quinta-feira, mais ou menos na hora do almoço, para muitas pessoas, para que a gente possa conversar de maneira descontraída sobre os temas relacionados ao projeto Odisseia. E hoje nós vamos trazer algo muito, muito especial, que é falar um pouquinho da essência do Odisseia. E para isso nós vamos trazer uma história, que é uma história que inspirou ao Haroldo e a mim o próprio nome do projeto e a razão pela qual a gente escolheu essa história. A gente vai hoje poder conversar um pouquinho sobre isso. É uma história que já inspirou milhares e milhares de pessoas, centenas de obras de pintura, de escultura, literalmente rios de tinta já correram falando sobre essa história, porque ela, no fundo, traz elementos que são muito importantes da nossa psique, da nossa trajetória, daquele processo no qual o ser humano está envolvido, quando ele entra nessa grande jornada que é a vida. Inclusive, o nome dessa obra inspirou um livro e uma palavra que é o que a gente utiliza no projeto, que a gente utiliza aqui no Odisseia Academy, e a gente está se referindo aqui à obra Odisseia, né? Eu trouxe até um exemplar aqui para a gente poder compreender um pouquinho do que a gente está falando, né? É essa obra do Odisseia, de Homero. Quem já leu essa obra? Quem conhece essa obra? Quem já passou por ela? Com certeza, mesmo que a gente não tenha lido alguma coisa, a gente já aprendeu dessa obra, a gente já teve de referência, e é essa obra que dá origem ao nome Odisseia Academy. A primeira parte dessas duas palavras importantes, que elas têm um significado, que elas têm um propósito, está relacionado exatamente à Odisseia. O pessoal que está acompanhando aqui ao vivo, Ana Maria está dizendo que já leu, Fabiana já leu. Muito bom, o pessoal tá. É uma obra clássica. Matilde diz que ainda não li. Compensa, viu? Fica aí a recomendação de leitura para a gente poder entender um pouquinho por que o Haroldo e eu escolhemos esse nome para esse grande projeto que, na verdade, é um sonho de duas pessoas de levar desenvolvimento humano, de levar crescimento, aprendizado, prosperidade, de uma maneira mais madura, para que as pessoas possam realmente cruzar a vida, essa grande odisseia da vida, chegando ao ponto da plenitude, né, do ser pleno. E essa obra já inspirou, gente, milhares de filmes, de livros. Homero é um autor que influenciou muitos outros autores, muitos outros poetas. E essa obra ela trata de uma jornada que vai da fragmentação de um ser humano até ele se tornar um ser pleno, até ele voltar para casa. É a jornada de alguém que está passando por um estado de fragmentação, e fragmentação nos seus diversos sentidos, tá? A pessoa que ela tem áreas da vida que não estão equacionadas, elementos internos da própria personalidade dela que não estão equacionadas, às vezes o equilíbrio emocional, a gente vai ver um pouquinho aqui, nós vamos passar um pouco por alguns pontinhos que inspiraram o Odisseia Academy. O Odisseu, ele tem alguns probleminhas, ele tem, às vezes, alguns rompantes emocionais. Chega uma hora, inclusive, que ele começa a brigar com Poseidon, o deus, né? E os deuses na mitologia grega são seres poderosos, né? Representam elementos da nossa psique, mas são seres muito poderosos. E, de repente, Odisseu perde a cabeça e começa a gritar com Poseidon, brigar com ele, como se ele tivesse condição de resolver aquele problema. Às vezes, Odisseu fica preso ao passado, às vezes ele cede a alguns equívocos, mas nessa jornada ele vai reconquistando, ele vai juntando, ele vai reconfigurando, ele vai reintegrando a sua estrutura, o que ele é, até que ele chegue a Ítaca, que é o lar dele, e Ítaca simboliza essa conquista do ser pleno.
Porque em Ítaca, ele é o Senhor. Ele é aquele que está no seu lugar, no seu papel, está ocupando o seu espaço. Ita é o ponto de chegada do ser humano pleno, que não é perfeito, né? Perfeição só para Deus, mas que está ocupando de fato o seu espaço. E vou pegar uma metáfora aqui para a gente entender, é como se a gente tivesse uma pecinha do quebra-cabeça e aquela pecinha ela é uma peça inestimável e única. E é isso que a gente acredita aqui no Projeto Odisseia, que cada ser humano é único e tem o seu lugar no grande quebra-cabeça cósmico. Ninguém pode substituir um ser humano no lugar que lhe pertence. Todos nós temos o nosso lugar, que é o lugar onde a gente se sente pleno, onde a gente está senhor, senhora de si, onde as nossas emoções, os nossos instintos, os nossos impulsos, eles estão controlados, eles estão direcionados para aquilo que realmente importa, onde a gente está na plenitude das nossas habilidades. Ou seja, Ítaca representa esse lar, mas não é um local geográfico, é um estado, um ponto em que nós chegamos de desenvolvimento espiritual, humano, em que nós nos tornamos senhores de nós mesmos. A partir dali, a vida, o leme da vida está nas nossas mãos. Para quem não conhece um pouquinho, eu vou falar porque a gente fala de Homero, né, que é um autor clássico, e Homero ele influenciou muito a língua, a cultura. O Haroldo é formado em grego, eu gosto muito, leio grego, até pelos estudos que a gente faz do Novo Testamento, né, que todos os textos do Novo Testamento foram redigidos em grego koiné, não o grego clássico de Homero, mas o grego comum, porque nós temos aí uma diferença de vários séculos entre a obra de Homero e o grego que se falava na Palestina, mas são duas, é a mesma língua, né, diferentes um pouquinho, como se fossem alguns dialetos, mas tem a mesma estrutura. E Homero, ele praticamente inventa algumas coisas, ele funde dialetos, ele cria uma língua para poder falar nas suas obras, sobretudo na Odisseia. Quem foi Homero a gente não sabe, porque algumas pessoas até dizem que Homero nunca existiu, que ele é uma pessoa que foi um personagem mítico, né? Mas até aí a gente respeita, porque tem algumas pessoas que falam que Jesus também não existiu, né? A gente respeita as opiniões, embora a gente não compartilhe delas, né? E existe uma narrativa interessante que o grande imperador Adriano de Roma, ele ficou tão encantado com as obras de Homero, que certa vez ele se dirigiu até uma pitonisa, aquela profetisa, né, que a gente chamaria hoje de médiums, né, daquela época, mas não existia essa palavra na época, procurou essa pessoa e perguntou, né, olha, quem foi Homero? Quem foi essa pessoa? E essa pitonisa disse que Homero era filho de Telêmaco, que é filho de Odisseu. Essa informação foi dada, Adriano registrou isso, né? Não sabemos se é verdade ou não, mas aqui fica apenas uma curiosidade aí de uma das fontes que a gente tem com relação à origem, quem foi Homero. Existe essa informação, existem outras também. O nome Homero é um nome que sugere, pela sua forma, alguém que esteve preso, que foi cativo. Então, a gente não sabe muito bem, mas tem essa história de Adriano aí que ele registrou nas memórias dele. E Homero é conhecido por duas grandes obras, né, embora ele não tenha escrito só essas, né, existe uma outra obra menor, muito pouco conhecida, Batraco Miamaquia, que não é a Ilíada nem a Odisseia, mas as duas grandes obras pelas quais Homero é conhecido são a Ilíada e a Odisseia. E elas são mais ou menos a continuidade uma da outra. Né? Primeiro acontece a Ilíada, que é aquela grande guerra de Troia, a guerra em que a Grécia invade Troia, a história que tem o cavalo de Troia, que tem o próprio Ulisses está lá como homem, Ulisses cria, né? Ulisses e Odisseu são a mesma pessoa. Aliás, às vezes a gente encontra esses dois nomes, só para explicar, né? Ulisses é o nome que Odisseu recebe em Roma e Odisseu é o nome que está nos originais, né, do grego. E a Ilíada, ela trata da guerra de Troia até o momento em que a Grécia conquista e destrói a cidade. É uma história muito bonita, viu? Eu também gosto muito da Ilíada, me emociono muito todas as vezes que eu leio a Ilíada. É uma literatura clássica, com as suas características. Existe até um filme, que é um filme com o Brad Pitt, chamado Troia, que é um filme muito interessante, porque ele traz
não a totalidade da história, tá? Ele ignora totalmente a parte mitológica da história, ele tenta se ater àquilo que poderia ter acontecido de um ponto de vista histórico, mas tem alguns trechos ali muito bonitos. E quem quiser conhecer um pouquinho da Ilíada, fica aí a recomendação de filme para o fim de semana, né? Assista Troia. É 10% do que está na Ilíada, mas esses 10% são relativamente fiéis e dão para a gente ter uma ideia do que realmente aconteceu, do que é narrado por Homero. Inclusive, existe uma cena que sempre me emocionou muito quando eu li, e depois, quando o filme saiu, eu fiquei ansioso para saber se essa cena seria registrada no filme, e de fato foi, porque é uma cena em que Príamo, que é o rei de Troia, ele está desolado com a morte de Héctor, seu filho mais velho, porque Aquiles mata Héctor e aí arrasta o corpo de Héctor até a praia, e era costume na época que a pessoa tivesse que ser velada, o seu corpo cremado, colocar 2 moedas nos olhos para que ela pudesse pagar o barqueiro, o arconte, para poder trafegar através do Estige. E Príamo, sendo o rei, ele sai na calada da noite e vai até a tenda de Aquiles pedir para que aquele que foi o responsável pela morte do seu filho o libertasse, né? Desse o corpo dele para que pudesse ser feito os rituais fúnebres, né? Que ele prezava tanto. E Aquiles fica chocado com a presença do rei, que era da cidade onde ele estaria combatendo, né? A cidade que eles estavam invadindo, está ali na frente dele pedindo para que liberte, para que deixe ele levar o corpo do filho para as honrarias fúnebres. E naquele momento, Aquiles percebe a grandiosidade de Príamo. E ele chega a dizer: olha, eu esperava que a Grécia tivesse um rei como você. Agora eu quero te dizer que, mesmo que eu entregue o corpo de Héctor a você, amanhã você continuará sendo meu inimigo. E Príamo responde para ele, né? Hoje você ainda é meu inimigo e mesmo assim eu estou aqui te pedindo. O fato da gente divergir, de sermos inimigos, não significa que nós devamos abrir mão das nossas honras e da nossa posição. É uma passagem muito bonita e que foi registrado no filme de uma maneira inspirada e sempre me emociona, porque é um livro belíssimo. Né? Mas vamos voltar para a Odisseia, né, que é o que deu origem à Odisseia Academy. A Odisseia ela fala da jornada do Odisseu, que criou o cavalo de Troia, os troianos levaram ele para dentro, tinha homens lá dentro, eles abriram os portões e por isso a cidade foi destruída. Então ele venceu aquela batalha. Só que ele não estava feliz, né? Ele tinha conquistado aquilo que nenhum outro exército teria conquistado. Troia era uma cidade inexpugnável praticamente, graças à sua engenhosidade, graças à sua astúcia, graças à sua inteligência, ele consegue fazer com que os gregos saiam vitoriosos. Só que ele sente que precisa voltar para casa. A guerra de Troia demora 10 anos, e esses 10 anos ele longe de casa, ele deixa um filho que tinha apenas 1 mês quando ele saiu, e ele sente que precisa voltar para casa. E a Odisseia é exatamente essa narrativa desse retorno do Odisseu para Ítaca, sua casa, e os percalços, os problemas, os desafios que ele vai encontrar ao longo dessa jornada. A obra não é narrada de uma maneira linear. Ela começa do meio, aí depois ela vai para o final, e depois ela volta um pouquinho como narrativa, então ela não é algo que é temporalmente linear, mas a gente vai aqui narrar de uma maneira linear, porque 20 anos depois de que Ulisses está fora de casa, né, ele passa 10 anos na guerra com Troia, 10 anos tentando voltar para casa, acontece uma coisa interessante, que é o filho dele, que tem já 20 anos de idade, sai à procura do pai. O filho que Ulisses havia deixado, Odisseu havia deixado quando tinha 1 mês, ele sente a necessidade do pai e vai procurar o pai, acreditando que o pai ainda está vivo. E eu acho interessante essa narrativa porque ela nos remete a alguma coisa muito importante, que é a importância que nós temos em relação ao futuro, a continuidade. Porque Telêmaco, como descendente de Odisseu, ele representa o futuro, representa a continuidade. E a obra, ela sugere que, para que o futuro aconteça,
para que o amanhã aconteça da forma como ele precisa acontecer, nós precisamos cumprir o nosso papel como ser humano. Todos nós. Todos nós temos um papel. Não importa se é um papel que tenha visibilidade pública ou que seja algo obscuro do ponto de vista da sociedade, dos holofotes. Mas nós temos um papel e o futuro depende disso. Depende de nós ocuparmos o lugar que a vida nos deu. Depende de nós sermos plenos na posição, nas circunstâncias que a vida nos ofereceu. Então, o fato daquele filho ir à procura do pai tem um sentido psicológico, mas tem um sentido simbólico muito forte. O futuro depende de você. Existem pessoas que dependem do que você faz, que vão depender do que você está realizando, seja no campo profissional, seja no campo da família, seja no campo social. Existem pessoas que dependem de você estar bem, de você estar pleno, você estar plena aonde você estiver. E por isso Ulisses, Odisseu, ele é impelido a ir. E o filho dele fica buscando o pai. Porque sem que Odisseu ocupe o seu lugar, o filho é como se ele tivesse um vazio. É como se o futuro aguardasse que nós ocupássemos a posição que a vida nos ofereceu. E é importante a gente ter essa noção para que nós não fujamos daquilo que a vida nos convida a realizar. Todos nós temos um convite, todos nós temos uma postura. Por isso que aqui no Odisseia Academy a gente fala tanto sobre esses aspectos da gente se encontrar, da gente se conhecer, da gente saber os nossos valores, da gente saber a nossa missão, do porquê que a gente está no mundo. Porque o futuro depende disso. A continuidade da vida depende da gente ocupar o lugar que nós precisamos, né? O lugar que a vida reservou para a gente. Nessa mesma narrativa inicial, nós temos uma figura que é fundamental, e aqui é algo que chama muita atenção, que é de Penélope, a esposa de Homero, que é uma pessoa de uma inteligência, de uma sagacidade, porque ela segura as pontas os 20 anos que o marido está fora, e aí as pessoas começam a achar que Odisseu já tinha morrido, surgem os pretendentes, e ela vai utilizando da sua inteligência, da sua capacidade para ir lidando com aquelas situações. Tem até uma coisa interessante, porque os pretendentes dizem que ela precisa escolher um outro marido, né, já que o Odisseu não volta, e aí ela começa a tecer uma manta, e aí ela tece a manta e fala assim, olha, quando eu terminar de tecer essa manta, eu vou escolher um pretendente. Mas ela tecia durante o dia e puxava o fio durante a noite. Tecia durante o dia, puxava o fio durante a noite, de modo que o tempo foi passando e a manta nunca ficava pronta. Mas é uma figura extraordinária, uma figura feminina numa obra clássica que já mereceu, inclusive, grandes obras de análise psicológica. Então nós temos esse contexto, né? Ítaca representando esse estado de plenitude, Telêmaco, o futuro que depende do Odisseu chegar a esse estado, do ser pleno, e essa jornada. E a jornada do Odisseu, quando ele sai de Troia, começa quando ele passa por uma região de Ismara, e ele ali encontra um povo, os Cícones. E esse povo era um povo que eu já tinha tido problemas no passado com eles. Eles já tinham brigado lá atrás, já eram adversários de outros tempos. E aí Odisseu resolve pilhar a cidade. Resolve aproveitar que está passando por ali e a desforra. E ele consegue o que ele quer. Ele acaba pilhando a cidade. E é interessante porque quando a gente lê esse tipo de narrativa, sobretudo nas obras clássicas, sobretudo nas obras mitológicas, a gente deve abstrair um pouquinho o sentido literal para a gente entender a razão pela qual o autor colocou essa narrativa. Então, Homero não coloca isso aqui como o primeiro passo, a primeira parada do Odisseu na sua jornada, à toa. Essa parada, em Cícones, ela representa esse apego que às vezes nós temos com o passado. A gente não se desvencilhar das experiências que nós tivemos. Experiências que podem ter sido dolorosas, que podem ter sido difíceis, mas que precisam ser superadas para que a gente não desvie a nossa rota na direção do futuro que a gente quer construir,
porque a gente está preso ao passado. Quantas pessoas não têm aí 50, 70 anos e ainda ficam presos a experiências que tiveram, às vezes, na juventude? Basta que a gente fale numa determinada pessoa, numa determinada situação, às vezes uma frustração afetiva, às vezes um problema que um amigo causou financeiramente, uma frustração profissional, e a pessoa ela é desviada para aquela experiência. É como se ela revivesse aquilo. E essa primeira parada do Odisseu, ela representa esse momento em que ele, indo para sua casa, construindo o seu futuro, buscando se tornar um ser pleno, ele faz um desvio de rota para lidar com uma situação do passado que já não estava mais presente, né? Não precisava daquilo, ele podia ter continuado a jornada tranquilamente. E aí ele é vitorioso, só que nessa vitória, né, que é a vitória do que o Haroldo fala muito, né, quando a gente busca esse ressarcimento diante da vida, quando a gente busca que a vida nos dê aquilo que a gente acha que é nosso, a gente fica preso naquilo, até consegue, mas aí o Odisseu fica paralisado ali algum tempo, e dá tempo das pessoas se reorganizarem, os exércitos se formam novamente, e aí ele perde a segunda batalha. E muitos homens, né, muitos homens que estavam com ele, colegas, morrem nisso. Aqui tem uma coisa interessante para a gente, quando for ler a Odisseia, que o Odisseu ele tem vários companheiros, várias pessoas que estão nos navios com ele, e essas pessoas vão morrendo ao longo do caminho. Elas não são, do ponto de vista simbólico, pessoas mesmo, são facetas da própria personalidade do Odisseu que ele vai se desvencilhando dela. São facetas do, vamos usar uma linguagem atual, são facetas do homem, da mulher velha, do ser humano velho, que vão morrendo ao longo do caminho para dar surgimento a algo novo. Tá? Então, sempre que a gente lê essa obra e verificar, as pessoas morreram ali, são facetas da personalidade que vão sendo buriladas, que vão sendo esculpidas, moldadas, excluídas quando necessário, para que um ser humano pleno surja ao final da jornada. Então, a primeira parada de Odisseu é essa, né, da gente não negar o passado, mas a gente não se prender a ele. E quando a gente fica preso ao passado, nós retardamos a nossa caminhada em direção ao futuro. A segunda parada de Odisseu é uma parada num local que eles não mencionam qual que é o nome das pessoas que vivem ali, da tribo, só falam em lotófagos, que significa os comedores de lótus, né, aquela flor alucinógena. E ali, quando ele chega nesse local, os homens começam, seus companheiros de viagem, começam a se alimentar da flor de lótus também. E ficam embriagados, enebriados com aquilo, com o prazer que ela proporciona, e voltam àquela fase da infância, de procurar somente o que é prazeroso, e ficam encantados com aquilo. E Odisseu tem que agir de maneira mais firme. Ele dá uma ordem para que os homens saiam daquele local, ele amarra esses homens no porão do navio, e aqui o simbolismo para a gente é muito importante. Ele nos traz esse sentido da mente controlando, da mente orientando os nossos impulsos na direção exclusiva do prazer. Não que o prazer seja ruim, não que o prazer seja desnecessário, ele é uma força importante, mas nós não podemos viver nesse estágio da infância que busca somente as coisas que agradam, ou às vezes do vício. É preciso fortalecer a nossa vontade. Então, quando o Odisseu dá uma ordem para os seus homens saírem daquele local, e ele amarra alguns no interior do navio, é a mente se tornando senhora daquilo que acontece, a consciência assumindo esse papel. Por isso que no Odisseia Academy a gente tem um programa que é o Mente Plena, que tem exatamente essa proposta de levar a pessoa a se tornar senhor da sua mente, não ser escravo dos seus instintos, escravo das suas paixões. As emoções estão ali, a gente precisa lidar com elas, as ideias vêm, a situação de conforto pode ser, mas a gente não pode ser escravo disso, a gente não pode perder a nossa rota, perder a nossa jornada por isso.
A segunda parada do Odisseu é enfrentar esse estado, né, de viciação, de apego, e fortalecer a vontade para que a gente consiga caminhar na nossa jornada. Depois Odisseu vai para uma região, que é a região do Cíclope. E esse Cíclope, tem um Cíclope específico, são vários, mas tem um que é Polifemo, que é alguém que tem o nome Polifemo, significa muitas visões, né, muitas profecias. Então é como se ele tivesse condição de enxergar muitas coisas, apesar de, ironicamente, só ter um olho. E Odisseu vai por uma curiosidade, para saber como é que era esse ser mitológico que todo mundo falava, mas que ele não conhecia. E aí ele vai com 12 homens, 12 companheiros, e entram dentro da caverna onde Polifeno vivia. E Polifeno chega à noite, tocando as suas ovelhas, trazendo as ovelhas para dentro da caverna. É um ser grande, é um gigante, e que tem um olho só, e sempre que ele entra na caverna, ele fecha a caverna com uma pedra, a entrada da caverna com uma pedra muito grande. E aí o Odisseu e seus amigos percebem que eles estão numa grande encrenca, porque eles não conseguem fazer com que a pedra se mova, eles não têm força suficiente para isso. Naquela situação ali, ainda acontece algo pior, que é o Polifemo, ele se alimenta dos homens também, ele começa a devorar aqueles companheiros do Odisseu. Primeiro ele devora 2, aí no outro dia de manhã ele devora mais 2, e eles ficam ali pensando, como é que nós vamos sair dessa situação? Não tem jeito da gente mover a pedra, mesmo que a gente derrote, que a gente mate o Polifemo, ele precisa, de fato, mover a pedra para que a gente consiga sair. E aí Odisseu, com a sua engenhosidade, bola um plano, né? Ele dá vinho, embriaga o Polifemo, enquanto o Polifemo está ali desmaiado, embriagado, eles ferem o olho do Polifemo com uma lança, e aí ele fica cego. E aí ele começa a gritar, né? Olha, quem me feriu? Quem é você? Quem está aí? E o Odisseu dá uma resposta que é impressionante. Ele diz assim, olha, eu sou ninguém, como se o nome dele fosse ninguém. Eu sou ninguém. Ele fala assim, como assim? Você me feriu? Eu te feri, meu nome é ninguém. E aí o Polifemo, querendo capturar os homens que estão ali, percebendo que ele não conseguia enxergar, ele pensa o seguinte, eu vou abrir a porta, vou tirar a pedra, e quando os homens começarem a tentarem passar, eu pego e acabo com todos eles. Só que aí surge a segunda parte da engenhosidade do Odisseu, porque ele orienta seus homens para ficar debaixo das ovelhas. Então, quando as ovelhas vão passando, o Polifemo apalpa ali, olha, é lã, é ovelha, deixa passar, mas por baixo delas passa um dos homens, depois até que todos eles chegam do lado de fora. Quando o Polifemo percebe que ele foi enganado, ele chama os seus irmãos, seus amigos, outros ciclopes, e fala, olha, eu fui ferido, tem pessoas aqui que me agrediram. E os irmãos perguntam, quem te feriu? E ele responde, né, ninguém me feriu. Ninguém é o nome que o Odisseu tinha dado. Aí eu falo, se ninguém te feriu, então não há problema, e aí não vão ajudá-lo. É uma história interessante, mas ela traz uns aspectos que merecem o nosso aprofundamento. Porque essa história ela trata de uma conquista de Odisseu, que é a conquista da humildade. Porque sem que ele tivesse se identificado como ninguém, e sem que ele tivesse se colocado debaixo da pele das ovelhas, ele não teria conseguido sobreviver àquela situação. E essa conquista da humildade, ela é fundamental para que a gente possa entender essa nossa jornada. E humildade aqui não significa a gente ser conivente, não significa ser subserviente. O Odisseu não ficou dentro da caverna esperando as coisas acontecer de qualquer forma, sem interferir. Ele, de fato, busca uma solução, mas ele assume essa postura que representa a humildade, de se colocar debaixo da pele das ovelhas. Aliás, na Bíblia, no Novo Testamento, tem uma passagem muito interessante em Mateus, em que Jesus mesmo fala, né? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. E a gente pensa, às vezes, que é para que os lobos devorem as ovelhas e que as ovelhas têm que ser passivas. E não é nada disso que se propõe. A virtude da humildade, ela nos livra de perigos. Ela faz com que a gente avance. A humildade legítima
não é para a gente ser subserviente, para a gente ser conivente, para a gente abrir mão daquilo que nós somos. É exatamente como uma virtude que nos possibilita crescer, avançar, nos libertar de certos problemas. Porque quando a gente cai no equívoco do orgulho, da vaidade, a gente acaba se colocando em situações mais delicadas que podem nos aprisionar, que é como a história do Odisseu nos mostra. Por isso que no projeto Odisseu a gente fala muito sobre os potenciais da alma, desenvolvimento dos potenciais do ser, que leva a gente a refletir sobre os nossos potenciais que precisam ser desenvolvidos. E que a humildade não é contrária a isso. Ou seja, humildade não é sinônimo de coitadinho, não é sinônimo da gente buscar ser humilhado, desprezado, não tem nada a ver com isso. A gente está falando de coisas que são conquistas da alma. E estou acompanhando aqui os comentários, né? A Matilde está sorrindo com a história. A história do Polifeno é muito interessante. E ela trata exatamente desse ponto da humildade, que não é a gente se menosprezar, mas a gente desenvolver os nossos potenciais para nos libertar das situações que a ignorância às vezes nos aprisiona. Depois nós temos uma passagem do Odisseu pela ilha, por uma ilha que lá tem um deus, Éolo, que é o deus do vento. E esse aqui é interessante porque quando Odisseu encontra com Éolo entrega para ele uma bolsa, ele fica compadecido ali da situação, e ele entrega para Odisseu uma bolsa contendo os ventos que podem levá-lo para casa. E Odisseu começa a utilizar essa bolsa, só que Éolo dá um aviso para ele, olha, os ventos estão aí, mas você não pode abrir a bolsa, porque para ela funcionar, ela precisa estar fechada. Então, ele pega a bolsa, leva, e realmente os barcos começam a ir na direção de Ítaca. Chega ao ponto dele enxergar Ítaca ao longe. Ele vê ao longe a terra dele. Ele vê onde ele precisa chegar. Só que aí alguns homens de Odisseu, lembrando que esses homens representam facetas da personalidade do personagem, eles olham para aquela bolsa e imaginam que ali tem tesouro, riqueza, joias, ouro, e vão ali e abrem a bolsa. Ao abrir essa bolsa, os ventos se tornam ventos torrenciais, sai uma grande tempestade e os barcos são lançados para longe, muito longe daquele local. Ou seja, estava pertinho de chegar, mas por uma ação inconsequente, eles são lançados para muito longe, muito distante do destino. E aqui tem uma lição importante, que é a gente tomar cuidado com a ganância, que desvirtua o sentido das coisas. E aqui eu queria aprofundar um pouquinho, porque a gente fala muito nesse aspecto, no prosperidade real, da gente entender que as coisas têm um uso consciente, que nós precisamos dar ao dinheiro, ao conhecimento, à influência, o uso consciente, o uso adequado. Porque quando a gente desvirtua o uso dessas coisas, é como se acontecesse isso, a gente se desvia, a gente é lançado para longe daquilo que é o nosso destino, daquilo que é o nosso lugar. Não significa a gente pegar o saco de Éolo e jogar fora, né? Porque aí o barco não anda. Então as pessoas às vezes confundem isso, né? Que eu lidar com finanças, lidar com as coisas, significa eu abrir mão. Para ser uma pessoa espiritualizada, tem que abrir mão de tudo isso. Isso é você pegar o saco e jogar fora. Você nem entrar no jogo, você nem entrar no barco. Mas também a gente não pode desvirtuar dando um sentido diferente. Quando os homens abrem na ganância, eles perdem a direção. E é por isso que quando a gente está no mundo, a gente trata muito isso no Odisseia Academy, a gente dá sentido para as coisas que estão no nosso poder, para aquilo que chegou nas nossas mãos, para a gente poder dar o direcionamento correto, o uso adequado para aquilo. E isso pressupõe maturidade, isso pressupõe um entendimento mais profundo do que é aquele recurso que está nas minhas mãos e de qual é o sentido e a direção que eu devo dar para ele, a fim de que eu consiga atingir os meus objetivos, chegar aonde eu quero, e não aonde as pessoas querem, onde outras pessoas acham que é certo. Depois,
Odisseu vai para a terra dos Lestriões e não chega nem a entrar nela, porque os Lestriões são antropófagos, também devoram os homens, os seres humanos, e eles começam a atirar pedras nos barcos, de forma que o Odisseu não consegue nem chegar. Eles utilizam da violência, afundam alguns barcos, matam alguns companheiros de Odisseu, e o Odisseu não consegue nem aportar nessa terra. Aqui tem uma representação da nossa postura, às vezes, de só deixar se aproximar da gente aqueles que nos trazem algo de útil, que compartilham das nossas ideias. Não é isso? Às vezes a gente só convive com as pessoas que pensam como nós pensamos, que torcem para o mesmo time, que votam para o mesmo partido, que têm as mesmas ideias, e todo mundo que aparece de uma maneira diferente, a gente interpreta como adversário. Às vezes a gente age não com a agressividade física, embora muitas vezes até chegue a esse ponto, a gente vê isso exemplos na nossa sociedade, corriqueiramente, mas a gente age de uma maneira que a gente repele a diversidade e a diferença. A gente não sabe se comunicar. Comunicação é um dos talentos, é uma das bases para que a gente consiga chegar ao estado de ser pleno. Bem que a gente saiba se comunicar com o diferente, comunicar com a pessoa que não pensa como nós pensamos, assim, as estratégias corretas de comunicação, a gente não consegue avançar na nossa jornada em direção à plenitude. E aqui essa passagem do Odisseu dá esse exemplo notável, né? Ele chega num local em que as pessoas repelem, que elas não comunicam, elas não interagem, elas não se aproximam. E a gente precisa desenvolver essa capacidade de comunicar, às vezes até dentro da nossa própria casa. Às vezes você tem um parente, um filho, um adolescente, um esposo, uma esposa, que a gente vai perdendo a capacidade de comunicar, e a gente vai sempre que os dois se aproximam, é exatamente o que está aqui, né? Tacando pedra no outro. A gente não tem a capacidade de se comunicar, de entender o outro, de entender o que está por trás das palavras, e a gente acaba se perdendo por conta disso. A jornada do Odisseu prossegue. Nós vamos passar aqui pelos principais pontos, tá, gente? Eu estou só pincelando alguns elementos dessa grande Odisseia, porque ela inspirou o projeto Odisseia. Quando a gente pensa no conteúdo, quando a gente pensa na jornada humana, a gente se inspira exatamente nessas histórias, né? Porque são elementos que estão presentes na nossa psique, no nosso inconsciente, ainda que a gente não tenha lido o texto, mas os temas são evocados. A próxima parada do Odisseu é uma parada em que ele encontra Circe. E Circe, essa semana, me chamou a atenção, porque eu estava em casa, e aí a minha filha mais velha estava lendo um livro, né? E aí eu peguei o livro para dar uma olhada, e aí o livro exatamente tem esse nome, né? Circe, né? Que é curioso. Aí eu perguntei, né? Pô, o que foi, né? É um romance, tá? Mas é um romance baseado exatamente nessa passagem da Odisseia. Para a gente ter uma ideia do quanto essa obra influenciou, né? É um romance, que eu diria assim, um romance que atende à adolescência, à maturidade, mas é um romance baseado exatamente nessa passagem da Odisseia. E Circe, quando os homens de Odisseu, as pessoas que estão acompanhando ele, chegam até ela está cercada de animais, lobos, leões, e os homens ficam com medo. Mas, ao se aproximarem, os animais vêm mansinho para eles, começam a roçar nas pernas dele, lamber o sapato, tudo mansinho. E os homens ficam impressionados com aquilo. E aí Circe convida eles para se sentar à mesa, para que eles possam se banquetear, eles sentam, começam a comer das iguarias que estão ali. E aí Circe, que é uma feiticeira muito hábil, transforma todos eles em porcos, à exceção do Odisseu, que tinha sido prevenido por Hermes, tinha comido uma planta que o tornava imune a esse feitiço. E a gente fica pensando assim, poxa, mas qual que é a moral da história, né? A moral da história aqui é que quando nós pensamos nas nossas emoções, nos nossos instintos, nos nossos impulsos, nós devemos lembrar que eles foram construídos ao longo de milhões de anos na nossa biologia. E eles são os instintos que estão presentes nos animais também. E quando você encontra o igual, você
não o contraria. Por exemplo, numa matilha de lobos, os lobos, quando se encontram ali, eles não se confrontam, eles trabalham juntos. Um bando de hienas se encontram também, né? Ali elas interagem dentro daquele bando específico. Um grupo de leões também interagem. Então, quando os homens chegam diante de Circe e os animais vêm na direção deles, é como se eles dissessem assim: olha, a gente é tudo igual. Não, não precisa ter medo, não, que aqui nós estamos da mesma forma. Então, o que Circe faz, na verdade, não é transformá-los, é revelar aquilo que de fato está presente, que é uma natureza impulsiva, que é uma natureza animal, que é uma natureza formada. E às vezes a gente pensa que a gente tem que simplesmente destruir isso. E a narrativa ela é muito bonita porque mostra que não é assim, porque o Odisseu, depois ele se mostrar imune, ele se apresenta diante de si e ela fica encantada, fala assim, poxa, né, esse aqui não tem essa natureza, esse aqui tem capacidade para domar essa natureza. E aí, em função disso, o Odisseu consegue fazer com que o feitiço seja revertido e todos os seus homens voltem ao seu estado de humanidade. Porque se encontra nele esse elemento da autoconsciência, do equilíbrio das emoções, do direcionamento dessas emoções. Não é simplesmente cortar fora, não é simplesmente eliminar, mas é o de direcionar, de entender que cada emoção tem um papel. A nossa natureza biológica, os nossos impulsos, os nossos instintos têm um papel para se desenvolver ou não à toa, para que a gente possa sobreviver e prosperar. E, exatamente por isso, se reconhece a grandiosidade de Odisseu naquele ponto, né, do saber se equilibrar, e ela devolve aqueles impulsos ao controle de Odisseu. Ou seja, como se os impulsos agora estivessem sendo direcionados. A gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, reconhecendo quantas vezes as nossas emoções às vezes nos dominam, acontece uma coisinha, você já fica irado, com raiva, ou triste, ou ansioso, mas daí a hora aparece, é como se Circe começasse a nos transformar na nossa natureza animal, né? E às vezes a gente até vira, né? Uns leõezinhos meio bravos, uns cachorros que ficam latindo, e aí a gente precisa retomar o nosso Odisseu interno e reajustar e direcionar e dizer, não, quem está no controle sou eu. Essas coisas existem, elas estão aí, mas quem está no controle sou eu. E aí tem uma narrativa, que eu vou passar bem rápido por ela, mas ela é muito bonita, porque Circe aconselha Odisseu a ir para o Hades, que é a morada dos mortos, segundo a crença dos antigos gregos. E lá no Hades, o Odisseu encontra a mãe dele, que reforça a necessidade dele ir para casa, dele chegar no seu lar. Diz o que está acontecendo com Penélope, seu filho que está procurando por ele. E é uma narrativa muito bonita, né? Mostra exatamente, inclusive, essa é uma crença muito comum na mitologia grega, da imortalidade da alma, e aqui a gente vê até o aspecto da comunicabilidade, e a gente, nessa narrativa, além da mãe de Odisseu, o Agamenon que já tinha morrido, o Agamenon inclusive dá um conselho para ele, que é assim, Odisseu, não volta para casa não, porque foi a minha esposa que me matou, eu estou aqui por causa dela, então essa mulher é um perigo, rapaz, cuida da sua vida, não preocupa em voltar para casa não. E a gente vê essas diversas influências, né? Influências boas, influências ruins, e nessa passagem dele pelo Hades, ele encontra Tiresias, que é um poeta, e que dá um conselho para ele, que quando ele chegasse numa determinada localidade, que ele não lançasse mão dos bois que estavam ali, porque eles pertenciam aos deuses. E é exatamente aí que ele e a tripulação dele vão fracassar depois que eles acabam lançando mão desses bois. Quando eles voltam, Circe ajuda Odisseu, ela que tinha aconselhado ele a ir para o Hades, né? E quando ele volta, ela ajuda ele a construir um barco, a voltar para o mar e continuar na sua jornada. E aqui tem uma coisa que eu acho interessante, porque Circe, à primeira vista, parece uma feiticeira que gera problema, né? E que age contra os interesses do Odisseu. Só que no final das contas, ela dá um conselho importante para o Odisseu ir ao Hades, e ali ele tem informações, contato com a mãe, contato com Agamenon, contato com Tiresias. E a gente deve prestar atenção nisso, porque na nossa vida,
nós vamos encontrar pessoas que se dizem nossos amigos. E nós vamos encontrar pessoas que se posicionam como adversários. Acontece que, se nós tivermos com uma xícara de café, eu gosto muito desse exemplo, né? A gente vai com uma xícara de café, e um amigo nosso, amigo do coração do peito, né, vier e colocar um veneno nesse café, colocar um pouco de estricnina. Você toma o café? Só porque foi seu amigo que colocou alguma coisa dentro dele, mesmo você sabendo que essa coisa é tóxica, né, pode ser letal? Não. E se um adversário, uma pessoa que não gosta de você, vier e colocar açúcar no café? Nenhum problema, né? Quem toma café com açúcar não vai fazer mal. Então, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Às vezes tem amigos, pessoas próximas, que se tornam tóxicas. E a gente precisa tomar cuidado com o que elas nos entregam. E às vezes tem inimigos, adversários mesmo, que nos trazem lições importantes. Conselhos, luzes sobre coisas que nós podemos aprender. Às vezes os nossos adversários são grandes professores. E os nossos amigos, às vezes, podem causar algum problema. Então, a gente pensar nisso porque não é a posição da pessoa efetivamente. É o que é que ela está trazendo para mim? O que ela está trazendo para a minha vida? E a gente ter essa maturidade de olhar. Às vezes a gente precisa se afastar um pouco. Às vezes a gente precisa afastar determinadas pessoas que, embora sejam apresentadas como amigos, como familiares, mas nos intoxicam. Mais até do que alguém que se posiciona como adversário. Eu vou passar rapidamente aqui por mais um, tá? A gente não vai conseguir esgotar todos os temas, mas eu vou passar por mais um que é muito importante, que está ali, o Canto das Sereias, que inclusive deu origem a essa expressão. E no Canto das Sereias, o Odisseu está passando pela região das sereias. Sereia não tem nada a ver com aquilo que a gente vê no filme da Disney, viu? Nada de errado com o filme da Disney, né? As crianças adoram, eu gosto dos filmes também, mas a sereia de Homero é bem diferente, né? Ela é uma ave e que tem um canto muito bonito. E nesse momento é curioso porque o Odisseu ele pede para os tripulantes, né, do navio tamparem os ouvidos com cera, mas ele não tampa os próprios ouvidos, ele pede para que ele seja amarrado no mastro do navio. E aqui tem um simbolismo muito importante, porque o Odisseu, ele fecha o ouvido daqueles homens que estão com ele, que é como se a gente tivesse que agir de uma maneira muito madura para impedir os gatilhos que muitas vezes disparam determinados estados emocionais ou determinados estados mentais na gente. Então a gente se prevenir. Mas ele permanece consciente, olhando para as sereias e preso ao mastro, que representa a verticalidade, a busca de um equilíbrio, o que aponta para cima. É como a gente buscar, diante de situações que, às vezes, a gente vê muito isso com a parte financeira, né, das pessoas estarem ligadas a tentações, a gastar mais do que o que recebe, a não conseguir poupar. E a gente precisa, né, dessas duas posições, da gente se bloquear em relação àquilo que nos incentiva a gastar mais do que o que a gente tem, nos incentiva a não poupar, a não pensar no nosso futuro. Então, às vezes, a gente precisa bloquear as nossas possibilidades, né, de gasto, né? Às vezes, eliminar o cartão de crédito, usar mais o cartão de débito. E a gente também precisa encarar de frente a nossa realidade, nos prendendo aos ideais e aos nossos propósitos. O Odisseu amarrado ao mastro do navio significa esse ser humano que está comprometido com esses ideais, que está preso, amarrado, mas em ideais superiores. Gente, tem muitas coisas ainda na trajetória do Odisseu. A gente não vai passar aqui hoje, acho que a gente pode fazer um outro podcast para a gente falar sobre essa grande trajetória, do que ela significa. Se o pessoal gostar, deixa os comentários que a gente pode voltar aqui com essa temática também, porque ela inspirou o projeto Odisseia. E eu queria encerrar isso aqui falando do retorno do Odisseu a Ítaca, que quando ele chega em Ítaca, ele chega na posição de alguém velho e mendigo. Não que ele estivesse nessa posição, mas Atenas, a Deus, o transforma em alguém velho e mendigo, alguém que não tem muitos recursos. E é exatamente nessa condição que ele adentra
aquele local simbólico que representa a conquista da plenitude, do ser pleno que ele é. E para mim e para o Haroldo, essa figura sempre teve um impacto muito importante, porque quando a gente pensa nos ciclos da vida, é comum, embora não seja certo, né? O comum nem sempre é certo, que as pessoas que estão com mais idade, elas acreditam que não podem conquistar mais nada, ou se acomodam em determinados pontos da vida, ou deixam de aprender, de conquistar, de buscar alguma coisa de crescimento, de progresso. E é exatamente nesse estado que o Odisseu ele adentra Ítaca e ele conquista a sua posição de ser pleno. É exatamente com essa vestimenta, com essa aparência, né, que ele reconquista a sua plenitude, que ele reconquista o seu lar. Porque essa fase da vida é uma fase muito importante. Eu e o Haroldo, a gente gastou algumas boas horas pensando naquele ciclo da vida, que normalmente quando a gente vê os livros, né, representa assim, olha, você nasce, cresce, depois morre, como se fosse um decréscimo. E a gente nunca concordou muito com isso, a gente pensou muito, porque é exatamente nessa fase da maturidade, em que você passa pelas experiências da vida, que você segue a sua jornada, que você tem a possibilidade de reconquistar o que você é, de assumir a sua posição na vida, de se tornar um ser pleno, conquistando essa Ítaca simbólica que representa esse objetivo de todos nós, o lugar no universo em que nós devemos estar, a posição que a vida nos convidou a ocupar. E é interessante porque a Odisseia ela termina com Atenas falando da necessidade de toda essa jornada do Odisseu, de todos esses homens que morreram e que agora que a gente já sabe que são facetas da personalidade, e ela diz que isso é necessário para que a gente encontre prosperidade, para que a gente encontre plenitude. Aquilo é uma jornada, aquilo pelo qual o Odisseu passou, é uma jornada que aponta na direção da prosperidade, porque sem ela a gente não consegue prosperar, a gente não consegue ser um ser pleno efetivamente. E por isso essa história imortal, ela inspirou o projeto Odisseia. Eu nem falei do Academy, né? Vou deixar para a gente falar um outro dia, não contei todas as histórias aqui da Odisseia, pincelei apenas algumas, para que a gente possa ter um gostinho de por que a gente utiliza essa história maravilhosa, que eu convido as pessoas a lerem um livro, assistirem os filmes, tem filmes antigos, que hoje em dia estão até disponíveis, fácil de a gente achar, para que a gente possa sentir isso que reverbera através do tempo, que é um convite a que nós nos tornemos seres plenos, que a gente saia do estado da fragmentação, da distorção, dos equívocos, da ilusão, dos apegos, e a gente caminhe na direção de um ser pleno que todos nós somos, e esse é o grande propósito do projeto Odisseia para cada uma das pessoas que nos acompanham. Quero agradecer imensamente as pessoas que estiveram aqui conosco, nos acompanhando, essa pequena jornada, um podcast diferente, né? Um podcast da gente falando da história, mas é interessante a gente voltar a essa narrativa, a isso que nos inspirou e que a gente sempre volta, o Haroldo e eu sempre voltamos nessa história para tirar daqui inspirações para que a gente consiga continuar levando de coração, com muito carinho, esse conteúdo que a gente prepara cotidianamente para vocês. Um bom almoço para quem está nos acompanhando ao vivo, uma boa manhã para quem está assistindo a gravação, uma boa tarde, uma boa noite, e nós nos encontramos no nosso próximo podcast Odisseia, sempre às quintas-feiras, às 11h30 da manhã. Um grande abraço e até lá.